O governo anunciou, né, o novo salário mínimo, R$ 1.320 a partir de maio, e o Renato tem os números de como o aumento do mínimo pode impactar a economia de uma maneira geral. Fala, Renato, bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Bom dia. Ellen, bom dia a todo mundo que nos ouve aqui na Band News. Toda vez que se aumenta o salário mínimo, o foco do noticiário econômico, daqueles jornalistas que cobrem política, está no aumento de gastos do governo. Nós temos aí muita gente falando que isso aumenta o risco fiscal, que é prejudicial à economia. Nós temos o mercado, né, o tal mercado da Faria Lima, dizendo que isso pode significar um aumento na inflação, como se os brasileiros mais pobres tivessem com o dinheiro sobrando para comprar mais determinados produtos e que isso fosse inflacionar, aumentar o preço dos produtos. Mas o que a gente está vendo, Megali, ao olhar os números, é que as coisas não são bem assim, não. Nada distribui melhor renda e impacta mais a economia do que o aumento do salário mínimo. Nós tivemos um aumento recente do salário mínimo e agora tivemos mais R$18 de aumento do salário mínimo, que começa a valer a partir de maio. Só esses R$18 a mais que começa a valer a partir de maio e coloca o salário mínimo nacional no patamar de R$1.320, sabe quanto que coloca a mais na economia? 9,5 bilhões de reais a mais. 9,5 bilhões de reais que, se a gente soma com o aumento dado aí no início do ano, que já significava mais 69,3 bilhões de reais na economia, nós temos na prática 78 bilhões de reais a mais na economia todos os anos. Isso é um valor aí maior, por exemplo, do que 7 meses de tudo que o brasileiro gasta com roupa. É um valor, só os 9,5 bilhões de reais equivale a 3 meses do que o brasileiro gasta com material escolar, por exemplo. E esse dinheiro que vai para o bolso dos brasileiros com menor poder aquisitivo é uma grana que faz a economia circular positivamente. As pessoas gastam no pequeno varejo do bairro, que quando vende mais passa a contratar mais gente, portanto a gerar emprego, a aumentar os pedidos do varejo para a indústria, o que faz com que a indústria produza mais e, portanto, contrate mais gente, fazendo com que a recuperação da economia brasileira não tenha que deixar o bolo crescer para depois distribuir, mas seja uma recuperação econômica que comece de baixo para cima. Ô Renato, mas aí eu preciso fazer a pergunta que deve estar na cabeça do nosso ouvinte. Se você aumentar o salário mínimo, também gera o crescimento econômico, por que não aumentar logo para 2.000? Por que não duplicar o valor? Essa é uma excelente pergunta aí, Megali, mas tem a ver com alguns outros aspectos, né? O aspecto primeiro da onde sai esse dinheiro. Se a gente vai ver os beneficiários do INSS, que é o dinheiro que sai diretamente dos cofres públicos para pagar a aposentadoria, responde por 42% do total de brasileiros que tem o seu dinheiro referenciado pelo salário mínimo. É como se um aumento maior saísse dos bolsos do governo, R$42 de cada R$100 investidos aí no aumento do salário mínimo. Aí você tem a ver com o que dá para o orçamento do governo colaborar com esse aumento frente aos gastos, outros gastos sociais e de manutenção da máquina pública, né? O quanto que sobra para manutenção dos hospitais, construir escolas. Mas não tenha dúvida que o ideal seria ter um salário mínimo muito maior do que isso. Mas tem um outro ponto.
Existe um discurso de parte do empresariado que fala que as empresas não aguentam um aumento tão grande do salário mínimo, que eles teriam que abrir mão dos lucros deles para poder pagar um pouco melhor os funcionários deles. Mas a lógica não é que eles defendem, não é que se o bolo crescer, depois distribui. O problema é que sempre está na hora de distribuir o que esse aumento das vendas. É o mesmo raciocínio daquele pessoal que era contra aí com que o serviço doméstico passasse a ter direito à carteira assinada. É o mesmo tipo de raciocínio de pessoas que acreditam que estão sendo prejudicadas ao perder os seus privilégios. Que fique claro, eu sei que não dá para aumentar tanto assim o salário mínimo, eu sei por quê, mas o meu trabalho também é fazer a pergunta que eu imagino que esteja na cabeça de alguns dos nossos ouvintes.